Eu acho que eu devia ter uns 17 para 18 anos quando eu tive esse sonho. Um homem negro, um porte físico forte, alto, e vai de encontro a outra pessoa numa floresta, um lugar arborizado, à noite, parecia ser madrugada, e tem uma pessoa de fato esperando por ele. E é um outro homem, com roupa muito formal, uma época que com certeza não era algo contemporâneo, né? Eles têm uma conversa depois do encontro. O homem de branco claramente tem alguma coisa com o negro, que deu a entender que era um negro escravizado, ou seja, a gente está falando de um contexto de escravidão, de uma época de escravidão, pelos trajes que os dois vestiam e pelo modo como eles falavam. Esse homem nobre entrega para o negro que era escravizado, ao que eu entendi, um documento, alguma folha, né, alguma coisa para esse homem negro. E ele bate no ombro do homem negro e se aproxima do rosto do homem negro. E os dois ali, eles ficam se encarando frente a frente, muito próximos um do outro, dando a entender que os dois tinham alguma coisa, além de simplesmente acordo, trato, seja lá o que fosse que eles estavam fazendo naquele momento, entregando aquele documento. Eles tinham uma relação. Recentemente, eu recebi a autorização para revisitar esse caso, essa lembrança, porque eu já havia me esquecido, confesso a vocês, que eu me esqueci completamente que eu tive um sonho como esse em uma noite, em que eu fiz um desdobramento no meu corpo, provavelmente na época que eu estava começando a aflorar mediunicamente. E coincidiu de eu ter esse sonho. E eu associei a figura do homem branco a um príncipe na época, e o homem negro a um escravo. Porém, com a autorização que eu recebi recentemente, eu acessei uma das minhas vidas passadas. E finalmente eu descobri que, na verdade, eu posso ter sido um escravo no século XVIII. Olá, você! Tudo bem? Bem-vindos ao canal da Mary Ferina, um canal que fala sobre espiritualidade, vidas passadas, autocura, autorrealização, com um vídeo que talvez seja o vídeo mais importante até agora, depois de documentário de Egito, depois de revelação de vidas passadas que eu não dei entrevista, depois de tantas reflexões. Hoje eu vou trazer para vocês uma história de vida passada, que eu encarei como uma história que eu tinha sonhado, que poderia virar até um livro, na época eu escrevia. Quando eu tive esse sonho, eu não levei para a possibilidade de vir enxergar como uma vida passada minha, até porque eu não tinha contato, eu não sabia que existia terapia de vidas passadas. Quando eu terminei o tratamento com a Fernanda, e chegamos a Meditatum, que foi a última sessão de regressão de memória, foi me comunicado, né, que eu não deveria mais fazer regressões, não era mais necessário fazer regressões, pelo menos para tratar alguma questão ali, já estava tudo resolvido, o que eu precisava ver em vidas passadas eu tinha visto. E eu, se você me perguntar, você ficou curiosa para saber as outras duas, será que você não deveria ter chamado a Fernanda para fazer mais outras duas regressões? E como veio o Thierry depois, autorizado, né, eu também não sabia dele, autorizaram a saber de Thierry através da canalização, porque eu já tinha competência para isso, e ficaram faltando as duas. Eu acho que depois de todos esses processos, de ir para Egito e todas essas coisas, eu finalmente descobri a penúltima vida que faltava ver, que é essa desse homem. E ele é um escravo. Pois é, como eu falei para vocês no início, trata-se de um homem escravizado. Eu acho que o mais surpreendente em descobrir quem foi esse certo escravo não foi descobrir que era quem era e o que fez, mas descobrir quem é que o liberta, porque esse escravo que eu fui foi um escravo liberto. E é essa história que eu vou contar para vocês hoje, bem rapidamente, aqui. Uma revelação de vida passada, inédita para mim, e agora vocês vão saber mais uma das minhas vidas passadas. Eu não vou saber precisar que lugar, mais que lugar, porque o período eu tenho. Eles deram para mim a informação, 1825. Nessa regressão, eu lembro que eu sonhei com a cena do escravo encontrando um homem
que entrega a ele o documento, né? Mas eu vou contar para vocês o que foi canalizado recentemente, porque com a lembrança eu tive a autorização de acessar quem foi esse homem, quem foi essa pessoa que, num primeiro momento, eu desconfiei ser eu mesma, né? No primeiro momento, recordando desse sonho que eu tive lá atrás, eu desconfiei que teria sido o escravo e não o homem nobre, né? E eu também já descobri quem é o homem nobre na minha vida mariana hoje. Vou contar para vocês no final, então fica até o fim para você se surpreender em saber quem é, né? E talvez por que é que essa pessoa vai fazer o que vai fazer nessa história. Na canalização, o que eu vi, né, era uma casa muito grande, muito abastada, uma fazenda na prática. Eu ouço nomes que remetem ao francês. Então, eu não vou saber precisar se era Brasil, mas que alguma coisa relacionada à França era provável que fosse alguma coisa relacionada à França, talvez em alguma colônia francesa. Mas eu sei que é uma fazenda, é uma propriedade muito grande, há muitas pessoas nessa família, eles são ricos, eles são nobres, parece que alguém era conde ali, alguém tinha muita importância, que gerava toda aquela riqueza daquela família, todas aquelas propriedades, aquela coisa toda ali, e entra uma família de escravos que trabalha para essa família maior, né? A primeira cena que eu vejo é uma festa, né? Um baile está acontecendo ali naquela fazenda numa determinada noite. Os escravos, os negros escravizados, usavam roupas muito bonitas, né? Roupas para servir àquelas pessoas que eles tinham que servir, aquela família em específico. Eram vários negros, e entre homens e mulheres. Havia esse homem muito forte, grande, né? Ele era um copeiro. E esse rapaz, que corresponde a mim, estava servindo as pessoas, as bebidas, as comidas, ele trazia em bandejas e passava de pessoa em pessoa servindo, né, da forma como ele tinha que fazer. Ele estava em torno daquelas pessoas, naquela festa, naquele ambiente, e tinha alguém ali que chamava atenção, né? Na verdade, a pessoa olhava para esse negro em específico, né? A pessoa estava de olho nesse homem. Era outro homem. Então esse rapaz está de olho no escravo, que sou eu, servindo as pessoas dessa festa, desse baile, seja lá o que for. Depois de um tempo, esse rapaz, ele puxa uma moça, uma das moças que está ali interagindo com ele, e leva esta moça para o andar de cima da casa. Mas o negro que eu sou, né, o escravo que eu sou, ele é chamado para o andar de cima, parece, e ele adentra um recinto. E dentro desse recinto está o rapaz com a moça. E a moça, ela sai um pouco assustada quando o escravo aparece, porque, ao que se entende, essa moça estava sendo meio que bulinada ali pelo rapaz, né? O moço ali, o menino, pede que o escravo venha para limpar a sujeira, solicitou que ele subisse o andar de cima para limpar a sujeira, mas antes disso ele tinha ficado com a moça lá, a cidadã. No que o escravo aparece para limpar a sujeira, a moça sai correndo do quarto, né, um pouco amedrontada ali, assustada, né, ela sai correndo, aproveita, deixa para sair correndo. E nisso, o rapaz, né, estava já de olho nele, lá no escravo, lá embaixo, no andar de baixo, antes de pedir para ele subir. Ele começa a conversar, né, começa a interagir com o escravo, ter uma conversa, começar a puxar conversa, o escravo só está fazendo a limpeza, que foi solicitada, falando uma conversa esquisita, dizendo que ele era bonito, que ele era diferente de todos os outros que ele conhecia, e que aquele tipo de traje que ele vestia ficava muito bem nele. Então o escravo que corresponde a mim não responde, ele simplesmente está limpando a sujeira que foi feita pelas pessoas ali. Ele fazia o que tinha que ser feito, ele mal falava, ele pouco falava. Isso que eu percebi nessa regressão de memória. Um homem retraído, um homem que simplesmente servia para fazer o que tinha que fazer. E aí nessa, o rapaz que está ali tentando conversar, interagir com ele solta uma coisa assim: você daria um ótimo escravo reprodutor. Solta essa, simplesmente. Você daria um ótimo escravo reprodutor. Eu sei que o escravo, então,
recolhe as coisas do chão, olha para o rapaz, eles têm quase a mesma estatura, mas na hora que o escravo se vira para retirar aquela louça toda, aquelas coisas quebradas todas, o rapaz o impede, passa à frente dele. Ele tira as coisas da mão do escravo, aquelas louças quebradas todas, aquela sujeira toda da mão do escravo, e fala muito perto do rosto do escravo, né? Se aproxima e fala muito perto do rosto do escravo. Você me obedece. Você é meu serviçal. A partir de agora, você serve única e exclusivamente a mim. O escravo, ele apenas observa o rapaz fazer várias coisas com ele, com o corpo dele, tirar a roupa dele, né, e fazer, vocês sabem o que? Se ajoelhar, abaixar as calças do escravo e fazer aquilo que, né, acontece isso, eu vejo isso acontecendo. E ele é ali usado, eu vou dizer assim, usado, porque eu senti que o escravo de alguma forma também correspondia aos olhares do moço, mesmo não falando nada, ele olhava para aquele moço, tinha uma sensação esquisita que o escravo não sabia dizer qual era. E acontece que isso vai ficando esporádico, o escravo começa a conviver mais com esse homem, e há relações íntimas frequentemente entre os dois, né? Há relações de um homem com outro homem frequentes. Numa dessas, ocorre deles estarem espairecendo, né, descansando na cama. Ele pergunta, né, para o escravo: bom, você é um ótimo serviçal, e por ser excelente no seu trabalho, eu quero te dar um presente. Me diga, qual é a coisa que você mais quer no planeta? O escravo pouco falava, mas falava, responde: a coisa que eu mais quero no mundo é liberdade. Ele diz: eu quero a minha liberdade. A coisa que eu mais quero no mundo é a minha liberdade. A minha e a da minha família. Sabe, se eu lembro. A minha e a da minha família. Mas o nobre não, escolhe outra coisa. E aí o escravo não diz nada: não quero nada além da minha liberdade. Então a cena vai avançando nessa história. Há uma festa, eu sei que a cena avança, há uma festa. O escravo está lá de serviçal novamente, mais uma, né, ele está servindo todo mundo como ele tem que fazer, e há uma moça com um vestido comprido demais, um vestido rodado muito grande, ela tá de olho nele também. Ele é diferente, todo mundo fica olhando para ele, porque ele é alto, ele é forte, e com aquela roupa ele chama muita atenção. E aí ele também não fazia sucesso só com o homem lá, com o dono dele, ele fazia sucesso com as moças da corte. E uma dessas moças, ela se afasta e ela finge que aconteceu alguma coisa com a bainha do vestido dela, e ela chama ele num canto: olha só, você pode me ajudar? Você pode me ajudar aqui? E ela levanta o vestido pro escravo, o escravo com a boa vontade, né, ele é ingênuo, ele vai lá ver o que é no vestido dela, e ela levanta e mostra pra ele lá o cerolo que tá embaixo do vestido. Só que o chefe dele lá, o rapaz, o dono dele, vê isso. Vê de longe o que está acontecendo e chega no canto e percebe o que está acontecendo, né? E aí ele pega o escravo dele pela mão e: você vem comigo, o que é isso? Você vem comigo. E aí ele sobe a escada, ele leva o escravo dele para o quarto, né? E dá uma bronca nele: você não faça mais isso, não tem isso, você faz o que eu quiser. Você é meu, eu falei que eu queria você para mim somente. É isso em todos os sentidos, pelo que estava dando a entender. Nesse momento, depois desse bate-boca, eles têm uma interação mais forte, eles se abraçam, começa aquele furor todo do zero, e o furor e tal, o escravo joga ele na parede, e eles começam ali aquela coisa, né, de beijo, agarrar, e de repente alguém entra no quarto. A porta estava fechada, mas não estava trancada, e alguém entra no quarto com tudo. É a mãe do rapaz, a matriarca da família. O filho dela e o escravo juntos, tendo ali a interação. É uma coisa louca, ela pega em flagrante, ela vê beijo, ela vê tudo. E ela fica em choque. Ela só não berra porque ela não teve capacidade, mas a vontade da mulher era de berrar. E eles dois param olhando para ela, né, com o susto que eles tomaram de serem surpreendidos. Eles param
E aí ela tá ali chocada com aquilo que ela tava vendo, o filho dela se envolvendo com um escravo homem. Até que corta para outra cena. Já corta para eles na sala, a mãe, a matriarca na família, reunindo ela, os escravos, toda a família de escravos, parece que era a mesma família. Eu não aceito esse serviçal trabalhando aqui dentro de casa, por melhor que ele seja, porque parece que ele cumpria com todas as obrigações. Ele fazia tudo muito certo, era muito, muito delicado, né, muito cuidadoso, apesar do tamanho todo, ele era um homem muito, fazia o seu trabalho perfeitamente como serviçal ali. E aí a mulher não aceitou, não, eu não quero isso. Não quero isso de jeito nenhum aqui dentro de casa. E era isso que ela determinou. Ela era matriarca, o rapaz, filho dela, não tinha poder sobre a fala dela. E é um desespero, porque a família do rapaz vai ficar. A família trabalha junto com ele ali e eles vão se separar. A mulher, a dona, a matriarca lá, não aceita que seja dividida, vá a família com ele para outra fazenda, para os outros donos. Ele vai sozinho. Porque o negócio era com ele só, né? Ele e o filho. Ela pegou ele e o filho juntos. Então o negócio era com ele. Era óbvio. Não vou permitir isso. Então ela fez o favor ali de tomar uma providência e tirar o escravo mais próximo do filho dela possível. Quando isso acontece, há uma confusão muito grande na família do escravo e ele, né, ele tem a mãe dele que é a cozinheira, é outra copeira, e há uma outra escrava que ela não é propriamente da família, mas elas têm um envolvimento com esse rapaz, com esse outro escravo. Eles não são prometidos um do outro, porque não havia isso, mas dá a entender de que eles têm uma coisa de se conhecerem desde pequenininhos e que quando crescerem vão casar, sabe isso? Então tem esse grupo que é a família dele, que mora ali na casa, trabalha para essa família, está todo mundo apreensivo porque ele vai embora, e agora? Vai fazer o quê? E a mãe escrava pergunta para ele: o que foi que você fez, meu filho? No que foi que você foi se meter? E ele, né, ele não responde nada, ele não fala, ele já não falava, pouco falava agora então, e ele não confessa, mas ele aceita, né, ele aceita o destino dele, ele aceita que ele tem que ir para uma outra família, e pelo que eu percebi, essa família não era lá tão benevolente quanto a família que ele estava trabalhando, para quem ele trabalhava. Ele está no alojamento arrumando as coisas, e alguém traz, né, um outro escravo, dizendo para que ele encontrasse com o rapazinho, né, o apaixonado dele lá naquele lugar. Aí nós vamos chegar no ponto do sonho que eu tive na minha adolescência, que era o sonho que eles se encontram nessa floresta, nesse lugar arborizado. E aí ele vai ao encontro à noite, quase madrugada, no horário marcado, no local marcado. É um local cheio de mata, quase fechada, próximo à fazenda, mas nem tanto. E ele se enfurna ali e vai de encontro. O rapaz está esperando por ele, em cima de um cavalo. Ele desce do cavalo e diz: olha, eu tenho comigo a tua liberdade. Não era isso que você mais queria? Então toma aqui a tua liberdade. Você vai chegar na sua nova família e você vai mostrar esta carta para eles. Não vai ter a necessidade de você trabalhar para eles, porque você vai ter essa carta. Isso é uma carta de recomendação, que funcionava como uma carta de alforria, pelo que foi compreendido nessa parte da história. Ele entregou uma carta de alforria para o escravo. E o escravo fica surpreso quando pega aquela carta. Ele fica surpreendido e pergunta: você está fazendo isso por mim? Isso é verdade? E o rapaz: sim, é verdade, agora você é um escravo livre. E ele aceita, né, ele aceita aquilo, mas ele está comovido. O escravo está comovido. Então ele vai se despedir do rapaz. Ele vai se despedir do homem que, de certa maneira, ele gostava também. Encara o rapaz, se aproxima dele, né, e eles dão um último beijo, um beijo de despedida, e fica nisso. E passa-se um tempo, o escravo livre, ele precisa trabalhar para se sustentar. E a ideia dele, ele está livre, né? Ele saiu ali da fazenda, ninguém na fazenda que ele estava antes teve mais notícias dele. Mas ele ficou, parece que, trabalhando na cidade, que tinha uma cidade, e ele trabalhou em obra na cidade, trabalhou como ajudante, alguma coisa do tipo de carregar sacos de batata, carregar sacos de outros utensílios no comércio. Ele foi juntando o que ele recebia daquilo, porque ele era livre, né?
e ele recebia pelos trabalhos que ele fazia, ele foi juntando aquilo porque a meta dele era libertar a mãe. Era a coisa mais importante para ele agora, que ele era livre, era ter dinheiro para comprar a liberdade da mãe dele. Ele queria comprar um daqueles documentos. Então ele foi fazendo isso e chegou a um ponto em que ele consegue juntar um dinheiro e ele retorna à fazenda. E isso parece que nesse período passou-se algum tempo. Só que quando ele retorna a essa fazenda, que ele era serviçal antes, onde estava a mãe dele, quando ele chega, ele é comunicado pelos amigos dele, os outros escravos, que a mãe dele já tinha partido. Ela já tinha falecido, ela não resistiu, ela estava muito velha. E isso abala, né? Isso deixa muito triste, porque ele tinha finalmente comprado uma carta de alforria e ela não ia ser usada para libertar a mãe. Só que com isso, a moça para quem ele era prometido, né, a namorada dele anterior ali, a amiguinha de infância, a namoradinha, ela se aproxima lamentando que ele não podia usar a carta de alforria e ele olha para ela com, né, uma surpresa porque ela cresceu, ela estava um pouco diferente, mais bonita. Ele olha para ela e ele escolhe ela para entregar aquela carta de alforria. Então ele liberta, ele usa a carta que era da mãe para libertar essa moça aqui, essa prometida dele. E então, já que eles estavam juntos, né, ele toma ela da fazenda, ele liberta ela e eles vão para a cidade e fazem mais trabalhos, juntam dinheiro, passa-se o tempo, eles investem em um próprio empreendimento, que é um restaurante. Essa moça também trabalhava como copeira na casa, então ela tinha muito conhecimento de serviço, ela sabia fazer comida, ela sabia fazer tudo. E ela abre um restaurante em conjunto com esse escravo que se torna o marido dela, que eles se casam. E aí o restaurante vai fazendo um certo sucesso, principalmente entre outros escravizados, entre pessoas, ex-escravos, né, pessoas ali mais humildes, né, porque vai acolhendo aquelas pessoas no restaurante, vai servindo, eles vão fazendo alguma certa quantia, né, ele já tem até filho, ela dá à luz a um menininho, filho deles, e eles vão vivendo ali aquela vida de família, são só eles três, e a sociedade, tá tudo bem, tá tudo dando certo, até que a história vai terminar quando alguém aparece no restaurante. Esse alguém é nada mais, nada menos do que o rapaz que o libertou, né, o rapaz de toda a história. Ele aparece no restaurante porque ele ficou sabendo que o escravo tinha com a esposa um empreendimento ali na cidade, no centro, e ele vai lá visitar o escravo. E aí vem uma parte interessante, porque eles, na última cena, eles estão conversando, né? Na penúltima cena, eles estão conversando. E eles estão sentados numa mesa, o restaurante já está desativado, já encerrou o expediente, e eles estão sentados tomando uma cerveja, alguma coisa assim. E aí há o menino, o filho do escravo lá, o ex-escravo tem um filhinho, né? Botou o filho no colo enquanto os dois estão conversando ali. E já dá para ver nessa cena o envelhecimento do rapaz, do homem que ele se tornou, né? Ele herdou ali as coisas da família, deu continuidade nos negócios da família, não sei exatamente o que ele era, mas ele era rico. E eles estão falando sobre, né, alguma coisa, mas eles não tocam no assunto da relação que eles tiveram quando ele trabalhava na fazenda, né? Quando ele era escravo na fazenda. Eles não tiveram essa conversa, mas eles estavam falando sobre, né, as coisas ali no restaurante, e o rapaz falando sobre a vida dele, né, como quem ele era, o que ele estava fazendo. Sei que eles tiveram uma breve conversa e o ex-escravo olha e fala para ele, estende a mão e fala, bom te ver, foi bom ver você. E o rapaz retorna, foi bom ver você também. E aí a história vai acabar, porque o rapaz sai, né, vai embora na carruagem, e ali, no ponto em que o restaurante está instalado, é o centro da cidade, e há muitos locais, comércio, e há um hotel na diagonal do restaurante, do escravo. E de repente, depois da carruagem do rapaz sair, ele vê uma outra carruagem chegando, se aproximando da porta do hotel. Desce um escravo, homem também parecido com ele, mesmo porte, mesmo jeito de se vestir, colonialmente, né? E esse escravo estende a mão para um outro homem descer. Ele via ali uma situação como a que aconteceu com ele, ele viu diante dos olhos dele. Então,
essa foi a última cena que eu vi nessa história. E aí começa o meu questionamento. Quem são essas pessoas nessa regressão de memória? E era bem óbvio que eu conhecia aquele rapaz que deu a liberdade ao escravo que eu fui. Pasmem. Trata-se da minha algoz. Trata-se da pessoa que foi Nibutamon, que foi Eixla, que foi o rei que sequestrou o rapaz príncipe da Babilônia, que ateou fogo no corpo da esposa e do filho do cigano, que matou o Filipe na Batalha de Justas. Todos esses. E a explicação que eles me dão, que a espiritualidade maior trouxe naquele momento para mim, porque, bom, mas se tratava-se de um algoz das vidas passadas, nessa vida a gente então começou a resolver essas questões. Começa com um rapaz que se apaixona por um escravo. E o escravo, de certa forma, correspondeu. A ligação que eu tenho com a minha algoz é muito grande, é muito forte. E eu, na última vez que encontrei minha algoz, a pessoa que viveu tantas vidas comigo e me fez tão mal, mas já tem o seu trabalho de perdão, a última vez que eu a encontrei pessoalmente, as palavras que o escravo disse para o rapaz foram as palavras que eu dei para minha algoz. Foi bom ver você, fulana. E ela respondeu de volta. Bom ver você também. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Mais uma aventura. E foi numa canalização também. Pela espiritualidade maior que me acompanha, por esses mentores incríveis que eu tenho. E que cada dia me trazem mais coisas e mistérios da minha alma que eu estou desvendando para o meu autoconhecimento, para o meu crescimento. E falta uma. Será que eu também vou poder canalizar, vou poder ter acesso a essa última vida agora das 13 que faltam? Vai faltar uma para eu descobrir quem é. Vamos ver quando é que vai ser importante eu entender e por que eu preciso entender essa outra encarnação. Essa outra história aí que tá faltando, né? Independente de como vai ser. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer você que ficou até o fim, que ouviu, que ficou apreensivo, né? Ficou ansioso para escutar, escutou tudo e comenta o que você achou, comenta aí a sua impressão dessa história maravilhosa, dessa história incrível desse escravo e desse rapaz nobre que gerou isso, dessa aventura espiritual que eu tô fazendo e que eu tô trazendo para vocês aos poucos aqui, cada semana uma reflexão, cada semana uma história. Traga a sua reflexão, abra o seu coração, igual você já tem feito, e eu vou responder com muito carinho, com muito amor, assim que possível, tá bom? Traga a sua sugestão também para falar sobre alguma outra impressão de uma outra vida ou sobre a sua história, se quer que eu comente também. Se for muito interessante, eu faço um vídeo sobre o seu comentário, tá legal? Então, fica o meu beijo, um excelente fim de semana para vocês, uma excelente próxima semana para vocês que ficaram até aqui. Um abraço enorme, deixa o joinha se você não deixou, tá legal? Um beijo grande, fique bem.